Você já se perguntou por que nos filmes de terror, até quando eles chamam os pastores e não funcionam, é verdade, eles são obrigados a chamar os padres, os exorcistas da Igreja Católica. Então hoje vamos falar de espíritos obsessores. Você está pronto? O que a galera tem que fazer aí? Tem que se inscrever no canal, acompanhar e se preparar aí. Senta que hoje a gente vai fazer uma reflexão espiritual nas quartas-feiras sobrenaturais. Então clique aí no botão e sejam bem-vindos às quartas sobrenaturais. Então, cara, mais uma vez, obrigado por ter participado. Quarta-feira eu tô voltando, hein? Com as quarta-feiras sobrenaturais. E eu te pergunto uma coisa também, a mesma pergunta que eu fiz para ele, que você sabe, você tem alguma noção do porquê os espíritos obsessores só vão embora, só são exorcizados com os padres? Bom, essa questão é bem interessante a gente abordar isso. E outra, não só falar da católica, é saber como é que as outras religiões também funcionam a respeito de expulsar demônios, né? Mas o que a gente apurou, a gente leu, né? A gente trouxe para vocês informações, né? Achamos muito interessantes de trazê-los para vocês aqui, né? Tanto é que no filme, você não vê filme antigo de exorcista, e os filmes que mais fizeram sucesso, você lembra? O Exorcista, por exemplo. Aqueles mais antigos, aquele de 78. Por que só tem padre lá usando? É isso que a gente vai falar para vocês agora. Por que só tem padre? Você já viu uma religião do xamanismo? Né? Xamanismo fazendo esse tipo de exorcismo? Ou, por exemplo, tendo autoridade sobre o espírito? Por que você só vê filme? Será que a realidade do filme é a nossa realidade natural? O bandista, o evangélico. Isso. A gente vai abordar todos esses. Vai abordar todas essas ações que a gente puder trazer para vocês, que a gente lembrar aqui. Então, o que podemos e apuramos um pouco, começando um pouco pelo catolicismo, né? Mas por que só o catolicismo consegue exorcizar realmente os demônios? Não é que isso seja verdade, na minha opinião, porque a língua antiga, né, o latim antigo, o latim esquecido, usado pelos apóstolos lá antes de Cristo, determinados por Deus de expulsarem demônios. Que Deus deu para eles essa autoridade, né? Principalmente na linguagem que Pedro usou, não é isso? O latim antigo são nomes de Deus em hebraico, né, no antigo hebraico, que no mexe antigo latim. O mundo espiritual e mexe com o outro lado lá também, dá autoridade sobre o demônio na hora de expulsão. Porque assim como a Bíblia foi muito moldada, o latim também foi muito atualizado, igual a nossa língua portuguesa também. Com certeza, com certeza. Só que na católica, se você tem autoridade de usar o latim antigo, a maior probabilidade de você ter autoridade sobre o espírito é muito maior. Por exemplo, na evangélica, os meus amigos evangélicos vão ficar tristes com a gente, né? Mas a maioria dos pastores que a gente apurou aqui as informações, de 100%, 90 vão na gritaria, acham que vai ser na gritaria, vai falar qualquer tipo de palavra e não expulsam nada, não tem autoridade nada. E aqueles 10% que não sabem falar o hebraico, né, o latim antigo, né, usar aquela palavra de autoridade, eles usam que é a fé. Mas dizer que eles sabem tecnicamente e espiritualmente usar algo além da fé, eles não sabem. A palavra no antigo latim ego te adjuro, que foi usada, né, pelos apóstolos, inclusive os apóstolos que andaram com Jesus, né, Pedro, Tiago, etc. E ego te adjuro, o que significa ego te adjuro? Que é demônio, eu te conjuro. E eles falam com total força, com plena sapiência, com plena espiritualidade em dia. Não é que a gente fala assim, os cristãos não conseguem fazer. Não é nem isso. 10% deles conseguem, pelo que a gente apurou. Os 90 improvisam. Eles improvisam com gritaria, com... Não adianta, não é isso que vai dar autoridade de expulsar o inimigo de alguém. Tanto é que o filme não é só ficção, ele traz a realidade. Porque os cristãos, na verdade, que nunca se depararam com um momento, né, de exorcismo, de manifestações, né? na hora que acontece, que eles veem que não conseguem controlar, assim como acontece nos filmes,
né, eles precisam chamar alguém que entende aquele latim antigo, hebraico, a língua de Pedro. Que tem uma palavra de autoridade sobre o demônio na hora de expulsão. Por exemplo, xamanismo. Xamanismo só consegue controlar os espíritos dentro da mata, de onde eles estão ali ao redor. Os grandes pajés, né? Porque Isso, ali nas florestas, nas matas ali, então é como se fosse uma proteção para eles. A oração deles lá, os grandes pajés ali, eles conseguem até controlar ali, só que dentro daquela bolha, daquele círculo de proteção. Como se fosse um campo, jogasse na casa deles. Então, a casa deles eles conseguem controlar. Se você colocar o índio fora da natureza, numa selva de na zona urbana? Na zona urbana ele não vai ter controle de nada. Zero efeito, né? O controle espiritual dele está dentro da mata, das coisas naturais que Deus colocou para ele, não é? Então, assim, ele não consegue ter autoridade. E o pessoal da Umbanda, como é que eles agem? Mas antes de entrar na Umbanda, a gente está falando do Evangelho, né? Isso, fique bravo comigo, mas não, porque não são todos, né? É porque o Evangelho de hoje, que é pregado, não é pregado mais a sabedoria de Cristo, né? Isso, é pregado a ganância, né? Teoria da prosperidade. É algo de ter, né? E não de proximidade com o nosso Pai, né? Verdade, tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso que, assim como nos filmes mostram, né, os demônios ali, eles riem lá, né, porque não tem autoridade. Então tem esses oradores aí, eles têm sombras, né, do passado que ainda não resolveram, assim também como os católicos também, muitos não conseguem. Não conseguem resolver, porque né? O exorcismo, na verdade, é para poucos. É para poucos, escolhidos. Tem um dom. E outra, você falou de caçoar, me lembrou. Os inimigos caçoarem de alguém que tenta espantar um espírito é a mesma coisa de um sargento tentando dar ordem pro general. O general de outro exército, tá? Zero efeito. O general vai fazer, vai dar risada, não. É o que acontece. Então quando os padres eles chegam ali na plena forma, na plena divindade da palavra, junto com a palavra latina, os nomes de Deus protestados em hebraico, no antigo hebraico. É como se você chamasse uma palavra mágica. É como se você não pedisse licença para os espíritos obsessores. Não, eu estou ordenando ali. Eu te adjuro, eu te conjuro. Como diz na Bíblia, né? Diz a autoridade na palavra. Essa é a autoridade. Esse chegou no ponto. O que significa autoridade? É você não pedir licença, você está acima daquilo. Você tem a permissão de Deus para ter autoridade em cima daquilo. E você está 100% conectado com o Criador, né? Com o Pai Celestial. E falando das outras religiões, você está falando da Umbanda, como é que funciona a Umbanda, mais ou menos? A Umbanda, assim, eles dizem que as pombagiras, né, os Exus ali, eles até conseguem, né, expulsar, né, esses espíritos obsessores. É uma negociação espiritual. Isso, é uma negociação. Então eles negociam. Você vai para um lado, para o outro. Só que o problema, o que acontece? Quando você Qual é o resultado? Quando você negocia com um espírito desse, Exu, pombagira, e você coloca ele em outro ponto. Porque você precisa utilizar ele em outro lugar. Não que você está expulsando, mandando pro abismo. Um acordo, claro que não é acordo de dinheiro, mas é um acordo espiritual. E eles voltam depois de 6 meses mais fortes do que nunca. Mais fortes e mais raivosos. Mais raivosos. E aí a pessoa que mexeu com ele também vai pagar um preço. Tá? Porque como todo exorcista paga um preço de alguma forma, espiritualmente na vida. Você acredita? A gente quer saber também a sua opinião, que também é muito importante. Voltando ao assunto aqui, não é falando que uma religião é errada, a outra é certa, não. É a pessoa 100% conectada com Deus, utilizando a linguagem antiga, a linguagem dos apóstolos que andavam com Cristo, ou antes de Cristo ainda, ordenados por Deus para expulsar os demônios. E lembrando, nosso telespectador do canal Manual não é todo padre que é escolhido para isso. Tanto é que você assiste o filme Van Helsing, que é o caçador de demônios, você pode ver que vampiros e lobisomens e demônios, vamos supor, no geral. Ele é um cara escolhido ali. Você pode ver que no filme o cara falou, vamos chamar tal fulano, tenta tal fulano, não deu, tal fulano, por que você chama aquele tal de Van Helsing, que é o caçador de demônios? E aí ele vem. Isso mostra que no filme também ele é um escolhido. O padre que exorciza, a menina também do exorcista, né? Nossa, ele vem clássico, também um negócio. Então, queremos saber a sua opinião, em que você acredita, em qual religião você serve, tá bom? Então, te agradeço mais uma vez por estarem conosco até aqui. Então, quarta-feira especial sobrenatural.
um assunto muito integrante, muito interessante mesmo, que vocês vão gostar cada vez mais. Então, sentem-se e lembre-se que A reflexão, a história, e sempre será. é a chave. A chave. E o sobrenatural está mais próximo Do que você do imagina. que você imagina.